Olá, bem-vindos a mais uma aula de Inventor. E esta videoaula, né, vamos trabalhar novamente com desenho 2D, só que ao invés de desenho 2D de peças, né, com as suas projeções ortogonais, o dimensionamento, nós vamos trabalhar com desenho 2D de montagem. Então essa montagem aqui eu fiz ela num outro vídeo, né? Então agora eu vou criar o desenho 2D dela. Então eu estou aqui com a folha padrão IDW aberta, né, uma folha A3, e vou inserir aqui uma vista base da montagem. Bom, minha vista principal eu vou escolher esta aqui, ó, tá? Esta vista principal. Aqui dá uma escala 1:2, eu vou deixar escala natural 1:1. Tá? Montagens, tá? Montagens não tem, a gente não é obrigado a representar na montagem as linhas invisíveis, tá? Como nas peças, porque se a gente for representar as linhas invisíveis de uma montagem, né, dependendo da montagem, dependendo da quantidade de peças, irão aparecer aqui dezenas de linhas tracejadas, né? E isso dificulta o entendimento. Então não é obrigatório aparecer as linhas tracejadas. Como essa aqui é uma montagem pequena, né? Se eu quiser mostrar as linhas ocultas, eu posso até mostrar, ó. Vamos botar aqui vista de frente. Ok. Aí apareceu aqui as linhas tracejadas, tá? Bom, vamos botar ela mais para cá, ó. E agora eu vou fazer uma vista em corte da montagem, ó. Mesmo processo de peça, ó, né? A operação de seção, né? Vista de seção. A vista é esta aqui, clica, e aonde vai passar o plano de corte? O plano de corte vai passar bem no meio aqui, ó. Bem no meio, clica e atravessa aqui toda a peça, ó. Fazer um corte total, clica, direito, continuar, e aí a gente projeta para cá, ó. Então ela vai fazer o corte da vista de montagem, ó. E coloca lá a letra, vamos botar lá a letra A, tá? Coloca aqui, ó, pronto. E aí ele já cortou todas as peças. Bom, as achuras, tá? Elas não ficam, dependendo tem peças que elas não ficam perfeitas, então a gente tem que dar uma ajeitada nas achuras. Outra coisa é que tem, pelas normas de desenho técnico, alguns componentes eles não são cortados, tá? Componentes que são elementos de máquina. Então, por exemplo, aqui, ó, a arruela e a porca ele já obedeceu, ou seja, ele não cortou, tá? Eles estão aqui como não foram atingidos pelo corte. Eixos, como esse eixo aqui, eixos quando cortado no sentido longitudinal, como este, também não são atingidos pelo corte. Então eu tenho que tirar o corte dessa peça aqui, né? Mostrar ela sem estar cortada. Como é que se faz isso? Aqui no navegador, né, eu vou procurar essa vista aqui, ó, essa vista aqui, que ela está aqui, ó. Eu tenho a vista de frente, que é a minha vista base, e a partir dela tem aqui a vista aqui de seção. Aí então eu vou abrir aqui a vista de seção. Aqui está o dispositivo de furação, vou abrir ele, e aqui eu tenho as peças. Essa peça aqui que eu quero tirar o corte, né, é o eixo, ó. Tá ali ele, ó. Eu não posso tirar dessa aqui, eu vou tirar dessa aqui, ó. Então, eixo direito do mouse, participação do corte, nenhuma participação, e ó, aí ele não é cortado. Bom, para ajeitar as achuras, ó, é muito simples, ó. Aponta o mouse para a achura, clica duas vezes, e aí aqui tu olha qual é o tipo de achura, ANSI 31, o ângulo 45 graus e a escala 1. Essa aqui não ficou legal, ó. Não ficou o ângulo de 45 graus. Então eu
duas vezes aqui, ó, tá um ângulo ali quase 60, tá? Deixar ela com 45 também, a 11,31, ó, vai ficar assim, o que não é recomendado, tá? Quando eu tenho peças diferentes, duas coisas eu posso fazer. Eu posso mudar a escala da achura, deixar essa peça aqui, ó, né, as linhas mais próximas, por exemplo, 0,25, 0,25, ó. Então isso é legal de se fazer e diz nas normas de desenho, né? Peças adjacentes, né, pode-se mudar a escala de uma, né? Para ficar mais fácil tu identificar que isso aqui é uma peça e isso é essa peça, e essa parte aqui achurada diferente é outra peça. O que eu gosto de fazer é também, que está na norma, é inverter o ângulo, né? 45 graus para o outro lado, que é 135, tá? Ó. Então fica muito fácil tu visualizar aqui, ó, isso é uma peça, isso aqui é outra. Que mais? O desenho de montagem, assim, o desenho 2D de montagem, ele tem como principal objetivo, né, mostrar para nós aqui as peças, como elas são montadas, e também aparecer aqui na legenda a lista de materiais, ou seja, que peça, qual é o nome dessa peça, que material ela é, quantas porcas tem na montagem. Então a gente vai colocar aqui a lista de peças. Antes de colocar a lista de peças, eu vou colocar aqueles balões de identificação aqui, ó, anotar aqui, ó, balões de referência. Tem duas maneiras de se colocar, de forma automática e manualmente. Vou mostrar as duas, ó. Manualmente, ó, tu vem aqui, clica no componente, ok? Clica no componente e é onde tu quer colocar o balão, ó, e continuar, ó. Peça número 1, clica no componente, alinha os dois componentes aqui. Peça número 2, clica no componente, lá a arruela, ó, a arruela é a peça número 4. Mas não era 1, 2, 3, não. O número que aparece no balão não é a ordem que eu estou colocando os balões, e sim a ordem que eu criei a montagem. A primeira peça que eu criei na montagem, que eu inseri na montagem, foi a base, o corpo. Depois foi o eixo, e a terceira peça não foi a arruela. Dá para ver por aqui, ó, aqui pelo navegador, ó, corpo, eixo, bucha é a terceira, a arruela é a quarta e a porca é a quinta. Então eu vou clicando as peças e vou colocando o balão. Quer ver a bucha? A bucha é a 3. A 3. Opa, continuar. Vou voltar e vou fazer de forma automática. Balão de referência automático. Aí aparece essa janelinha. A primeira parte é selecionar a vista, que é esta. Clica. A segunda parte é adicionar componentes, adicionar ou remover. Eu vou adicionar, eu quero colocar balão nessa e nessa. Selecionei todas as peças. Próxima etapa é a posição dos balões, ó. Posição, ó. Pode ver que eles já aparecem lá, ó. Eu quero colocar eles aqui em cima, eu quero colocar eles aqui embaixo, porque está aqui, ó, horizontal. Posso botar os balões verticalmente, ó. Vou colocar os balões aqui, vou colocar os balões aqui, ou ainda sobre todo o conjunto. Daí os balões eles ficam assim ao redor da vista. Eu vou botar vertical e vou colocar eles aqui, ó. Clica, já botou todas as linhas e ok. Mais um ajustezinho aqui, uma formatação aqui, ó. O balão, quando ele chega na peça, ele aponta aqui para a aresta da peça, daí aparece essa seta. O legal é tu colocar isso dentro da peça, né? E aí a seta muda para uma pequena bolinha, né, preenchida, ó. Como é que faz isso, ó? Tu aponta o mouse para a seta, pega essa bolinha verde da ponta dela, clica, segura e arrasta o mouse assim para fora e para dentro, daí ele fica amarrado, chega lá dentro da peça e solta o botão do mouse.
Aqui também, essa aqui é a 5, que é a porca. Ó, larga aqui, da arruela larga ali, o eixo larga aqui, a bucha larga ali, ó. Pronto, aí ficou mais legal. E por último, tá, a lista de peças, ó. Lista de peças, ele pede para me selecionar a vista, eu vou selecionar essa vista e é só já dar um OK aqui. Ó, isso aqui vem um retângulo, essa aqui é a lista de peças, ó. Onde é que a gente coloca isso? Ó? Em cima da legenda, tanto que ele amarra, ó, ele apoia em cima da linha da legenda e apoia aqui na linha da margem, ó. Clica, tá aqui a legenda. Aí ficou meio apertado aqui com a vista, eu posso subir a vista um pouquinho mais para cima, a vista base tem que mexer, né? Isso aqui. Mas essa tabela, essa lista de materiais eu vou arrumar ela. A lista de materiais tem o seguinte, ela tem um título, eu posso mudar esse título, posso tirar esse título. Ela tem um cabeçalho, que é item, o item 1, a quantidade de item e o nome que foi salvo a peça corpo, e a descrição. Descrição tem aqui nas peças normalizadas, ó. A ISO 7984 é a arruela, a ISO 4032 é porca, aqui os itens, a quantidade deles, o nome da peça e a descrição. A gente vai fazer algumas alterações aqui, tá? Eu vou tirar o título, vou botar o cabeçalho para baixo, vou fazer com que a numeração venha de baixo para cima e vou substituir essa coluna descrição por uma coluna material, tá? Que vai aparecer os materiais dessas peças aqui, que foi definido lá quando foram criadas. Então eu vou clicar duas vezes na tabela, clica duas vezes. Aqui eu vou clicar nesse primeiro botão, que é o seletor de colunas, e eu já vou tirar aqui, ó, descrição, eliminar. Aí daqui do lado direito vem para o lado esquerdo, e aqui no lado esquerdo eu vou procurar material e adicionar, ó. Aí vai ficar essa ordem, ó, item, quantidade, número da peça e material, né? Eu posso usar esse botão baixar e subir, ó, material eu posso subir, aí vai ficar aqui, baixar. Então pode ajeitar aqui a ordem das colunas, OK. Depois eu vou usar esse botão aqui, ó, layout da tabela. Aqui no layout da tabela, ó, eu posso, ó, alterar o título ou simplesmente também eliminar o título, ó. Tirei o título, o cabeçalho eu vou colocar na parte de baixo e a direção, né, a ordem dos números eu vou colocar de baixo para cima, OK. Ó, já apareceu aqui os materiais, ó. OK, ó. A tabela ela tá assim porque aqui a coluna do material é muito estreita. Eu vou ponto o mouse aqui para essa linha, clico e arrasto, ó. Eu vou aumentando a largura da coluna, ele já vai mudando a altura das linhas, ó. Ó, ficaram agora todas iguais, ó. Então a coluna agora tem espaço para o texto. Se eu fizer isso aqui com essa aqui também vai dar a mesma coisa, ó. Ó, ali o texto não cabe ali dentro, tá? E aí eu vou pegar aquele símbolo ali de mover, ó, no cursor do mouse, ó, e aí eu vou trazer ele de novo para cá, ó. Pronto. Aqui eu vou puxar ele aqui para ficar parelho aqui com a legenda. Posso dando zoom, ó, dando zoom, ó. E aí deixar ele aqui parelho aqui, ó. Como tá num zoom muito próximo, tá? Essa pequena diferença aqui que a gente enxerga, quando a gente voltar o zoom a gente não vai enxergar mais, ó. Quer ver um testezinho, ó? Essa tabela é paramétrica, ou seja, ela está conectada com as peças e com a montagem. Então, se eu pegar uma peça daqui e mudar o material, desculpa, o corpo, que é de aço 1022, ó. Eu vou lá na montagem, vou pegar aqui o corpo,
vou abrir ele, né? E lá está o material ANSI 1022. Eu vou botar aço forjado, tá? Salvo a peça. Quando eu voltar lá no detalhamento da montagem, ó, o material do corpo já automaticamente mudou para aço forjado. A quantidade, ó, por exemplo, a arruela tem uma, mas se tivessem duas, três, aqui se altera automaticamente, ó. Vou aqui na montagem, pego aqui, ó, esse componente aqui, o ISO 7980, tá? E insiro uma outra arruela, tá? Tem aqui duas vezes, ó, né? Duas vezes. Salvo essa montagem lá no meu detalhamento, ó, ISO 7982, né? Automaticamente já atualizou. Então tem uma ligação aqui, né, entre a folha de detalhamento com a montagem e com as peças. Aqui está ela aparecendo, ó. Eu vou lá de novo, eu vou eliminar isso aqui, salvar lá no corpo, voltar o material que ele tinha, né, salvar, posso até fechar ele, ó, e aqui voltou ao que era antes, ó. Tá, então a gente não deve escrever aqui, tá? Escrever aqui nas colunas. Se eu escrever, ele vai perder esse link, essa ligação que tem da folha com o 3D da montagem das peças. Então não se escreve aqui, né? Não se escreve, daí ele vai perder isso. Certo? Valeu pela atenção e até um próximo vídeo.